Olha, os jogadores de futebol já estão começando um movimento para tentar, de alguma maneira, não sei se para agora, mas lá para frente, retornar a pelo menos os treinos. E eles entendem que vão precisar aí de 3 semanas para forma física, readaptação. Eu sei que está muito cedo ainda, mas essa hipótese já tem que ser pensada. Mauro, Flávio, Vanderlei, o que vocês pensam sobre isso? E realmente o torcedor pensa que imediatamente nós já teremos a volta ao futebol. Isso não vai acontecer. Os atletas precisam retornar primeiro para os treinamentos. E a gente sabe que esse é um trabalho delicado que vai envolver realmente cerca aí de quase um mês, né? Começo por você, Vanderlei. Bom, obrigado, Gabriel, e aqueles que nos acompanham. Eu só queria dizer uma coisinha aí, é uma coisa muito clara isso, né? Os jogadores, alguns dizem abertamente, outros não, mas não dá para começar, libera hoje e começa a jogar daqui 3, 4 dias, porque a certeza de estourar, especialmente músculos e tal, é total. E aqueles especialistas já sabem disso, já estão dizendo, os médicos falam isso. Há necessidade de, no mínimo, 3. Eu ouvi uma entrevista hoje do Fernando Praz, o experiente Fernando Praz, dizendo que todo mundo quer que volte, mas, no mínimo, os jogadores precisam de 3 semanas para começar a jogar. E, mesmo assim, não será aquele ritmo que nós estávamos vivendo. Então, eu só quero dizer isso porque é importante. Muita gente acha que, olha, vamos dar uma data para começar. Enquanto não tiver esse período para preparação, todas as categorias, hein? Enquanto não tivermos esse período, não adianta pensar em voltar, porque será trágico. É isso, né? Mauro, o que você pensa sobre o tema? É tudo isso que falou o Vanderlei, é o que tem falado, claro, os atletas, também os preparadores físicos, condicionadores, a gente tem conversado muito com eles, ainda mais com cada dia que passa, e o bom senso é fundamental. No mínimo, tem que voltar no mínimo 2 semanas. O ideal é a partir de 3, mas 2 semanas, e aí é interessante, pelo menos a FIFA International Board teve o bom senso, já foi abordado até aqui várias vezes pela equipe da Jovem Pan, de você, nesse período, fazer algumas adaptações à própria regra do jogo, a famosa regra 3 de grande canção e grande valia. Você pode até 5 alterações para você poder eventualmente enxugar o calendário dentro do possível ou do impossível. E sempre lembrando que no caso do futebol e em qualquer outro campo de atividade, não existe solução ideal. Num momento como esse, você faz um paliativo, você dá um jeito, puxa daqui, dá uma segurada ali. Então, tudo vai ter que ser feito com muita calma. E para piorar, em quase todos os campeonatos do mundo, os que pararam, né? Porque em Belarus continuou, na Nicarágua continuou e na Coreia do Sul voltou agora nesse final de semana. Mas em quase todos estavam em reta de chegada, né? Estavam em momentos decisivos. Aqui no Brasil, por exemplo, os estaduais, né? Lá na Europa, as grandes ligas, as ligas nacionais e Champions, Europa League também, chegando à fase decisiva. Então, até por conta disso, jogos mais pegados, mais duros, que se tem um bom senso. Agora, realmente, o bom senso significa, primeiro, não estabelecer metas, não estabelecer prazos, mas aí sim, o que tem que falar é o que você perguntou, Gabriel. Quando que vai poder voltar a bola a rolar? Desde o momento que o pessoal volte para valer. Aí sim, no mínimo mesmo 2 semanas, o ideal a partir de 3. Acho que 3 a gente não consegue, 2 sim, e de novo, não é o ideal, mas é o que acredito vai dar para fazer. Flávio, só antes da gente chamar o break aqui, a vida mudou para todo mundo, né? Claro, de diferentes maneiras, para alguns mais, para outros menos. Para os atletas de futebol também mudou bastante, né? A gente tem visto muitos vídeos aí na internet de gente ensinando pessoas a fazerem, praticamente adaptarem a casa para uma academia, e para os atletas é completamente diferente também, né, Flávio? Claro, nós estamos tendo isso na volta dos treinamentos na Europa. O Titi, no segundo dia de treino do Barcelona, teve uma fisgada. Essas 5 alterações, elas são absolutamente necessárias. E nós vamos ter também a vantagem do retorno gradual, no sentido de primeiro regional, depois nacional, e uma coisa que eu não acredito, retorno a jogos internacionais este ano. Acho que, por exemplo, Libertadores é impossível de você disputar, porque o número de contágio é muito grande. O Brasil tem dado um exemplo péssimo, né? O Brasil, ele tem 1/3 da população, mas ele tem 5 vezes mais do que os outros países. O Paraguai realmente reclamou outro dia que o contágio, né, o recontágio do Paraguai veio de paraguaios que vieram para o Brasil para fazer negócio e tal. O Equador é outro exemplo péssimo. Então, como é que você vai fazer um jogo em Guayaquil? Como é que você vai fazer a final no Maracanã? O Vanderlei lembrava isso, a final está marcada para o Maracanã com esse estágio, né, de contágio. Então,
eu acho muito difícil a retomada da Libertadores, ou o começo, né? Teve alguns jogos, né? Mas o Corinthians até já foi eliminado. Mas uma Libertadores mesmo para valer, eu acho muito difícil de retomar esse ano. Acho que ele será o campeonato mais prejudicado, vamos ter que invadir o ano que vem. Agora, vamos começar com os regionais, poucas viagens, né, com algumas restrições, ônibus com menos gente, e todo mundo vai ter que abrir mão um pouquinho disso. Os jogos serão em prazos menores, ônibus com menos gente, menos preparação física, todo mundo vai ter que dar uma cotazinha de sacrifício. Olha, aqui em São Paulo, uma pesquisa do Sindicato dos Atletas de Futebol do município, na cidade de São Paulo, ouviu 511 atletas das 3 divisões, da Série A1, a Série A2 e a Série A3. A maioria deles, 65% dos jogadores, defende a volta por necessidade financeira, mas ainda que temam pela saúde. Nós estamos num momento complicado aqui em São Paulo, né? Um dos epicentros no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. É claro que essa pesquisa mostra a vontade dos jogadores de quererem voltar, mas mostra também que está na hora da Federação Paulista tentar de alguma maneira intervir financeiramente para ajudar. Eu sei que o caso a gente respeita todos os jogadores, mas a principal divisão dos atletas que trabalham nos grandes clubes, que tem uma situação talvez um pouco melhor financeiramente, mas as outras divisões a gente conhece como são dramáticas as situações desses clubes. Talvez esteja na hora da federação começar a pensar em intervir financeiramente. Vanderlei, o que você acha disso? Olha, Gabriel, recentemente nós tivemos um dramático momento vivido pelo São Caetano. São Caetano mandou uma informação oficial para a federação, desistindo de participar da Série D, e seria muito triste se isso acontecesse. A diretoria e o Paulo Pelaipe, que é o diretor executivo, eles conseguiram dobrar aí os patrocinadores para que eles continuassem, enfim, reuniram mais apoio financeiro para pagar a conta, para que eles participassem da competição. Seria muito triste, né? O São Caetano que revelou jogadores importantes, teve jogadores importantes passando por lá. Muricy Ramalho trabalhou lá, o professor Tite trabalhou no São Caetano, tem Dorival Júnior, enfim, tem tanta coisa bacana no São Caetano, disputou Libertadores da América, quase foi campeão da Libertadores da América e pararia devido à pandemia. E bateu na trave mesmo, em cima da hora conseguiu reverter essa situação. E os outros times, especialmente os pequenos, que não têm suporte financeiro, que não têm grandes patrocinadores e que vêm nessa paralisação, um grande problema. Há demissões, as equipes estão perdendo aí funcionários, estão revertendo contratos. Então é muito triste isso. E essa consulta que foi feita pelo sindicato deixa muito claro que os jogadores querem voltar, eles precisam até por sobrevivência, mas temem os efeitos da pandemia. É uma dúvida cruel que se vive nesse momento, aliás, não só no futebol, mas em tantos outros setores, mas a gente fica muito triste que isso tenha acontecido, mas fica aí essa revelação. Está todo mundo, acho que é no conjunto da obra, né? Está todo mundo a fim de trabalhar e, ao mesmo tempo, tem muita gente que está temendo, e nem poderia ser diferente, esse inimigo invisível, Gabriel Dias. Flávio, eu acho que agora... É claro que os jogadores de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, esses caras ganham muita grana e ninguém desvaloriza isso. Mas é um momento também de que as pessoas têm que entender que nós estamos numa situação um pouco dramática, né? Daqui a pouco parece que as informações caminham pelo menos para isso, nós vamos ter a união de uma fila comum, tanto leitos de sistema público quanto sistema privado. Então não vai ser mais uma questão de quem tem ou não dinheiro, vai ser uma questão realmente de fila, né? O cara que tem dinheiro não vai se salvar. Então acho que é muito difícil essa situação de pedir uma volta do futebol, que provavelmente vai ser um dos eventos que está lá no fim da fila para voltar, Flávio. Claro. Não, e você colocou bem essa situação, são 2 dramas e não é só do futebol, né? A gente tem um monte de gente, um monte de categoria aí que está pedindo, os trabalhadores individuais, essas pessoas que trabalham nas ruas, essas pessoas que trabalham com as suas carrocinhas, tem muita gente, são várias famílias aí que pedem a subsistência, mas aí a saúde tem que ser priorizada. Você sabe quando você falou essa coisa da federação dar dinheiro? No primeiro momento eu até defendi essa tese, como defender também a tese da CBF, né, bancar alguma coisa. Mas aí você fica pensando bem, até conversando com o Reinaldo Carneiro Bastos e com o Walter Feldman, aí mesmo na Jovem Pan, eu mudei um pouco nessa opinião. Porque é o seguinte, a pandemia,
ela parou o futebol há mais ou menos um mês e pouco, certo? Os clubes, eles são mal administrados há muitos anos. E você queira ou não queira, CBF e Federação, que são dois lugares que eu não tenho a menor simpatia, mas eles são bem administrados. Eles têm dinheiro pra caramba. O dinheiro não devia ir para eles, nós deveríamos ter ligas, mas os caras administram bem. Você vai dar dinheiro bom para gestor ruim? Para quem você vai dar o dinheiro para que ele chegue aos jogadores? O dinheiro chegará aos jogadores? Quanto dinheiro não rola nos clubes de futebol e não chega nos clubes? Os clubes quebraram em um mês. Em um mês. Ou seja, eles já eram incompetentes antes. O São Paulo, por exemplo, você vê o balanço do São Paulo do ano passado, São Paulo está destruído. E é balanço de 2019, não tem nada a ver com Covid-19. Então não vamos misturar as coisas. Dar dinheiro para gestor ruim, dinheiro bom para gestor ruim, eu não sei se é uma solução interessante. Gabriel. Oi, Vanderlei. Eu só queria dizer uma coisinha em cima do que o Flávio falou. Ele sabe, e todo mundo sabe, o que eu penso das administrações dos clubes. Está tudo certo, assina embaixo. Mas as despesas dos clubes são maiores do que as despesas das entidades. É claro que se a entidade incha o seu quadro de funcionários, as despesas sobem, evidentemente. Mas tanto a CBF como as federações, e a Federação Paulista é o foco agora nessa conversa, elas têm menos despesas, elas não têm atletas, elas não colocam um time em campo. Eu acho que esse é um momento emergencial. É verdade, estão quebradas as equipes e mal geridas muito antes da pandemia, isso é tudo certinho. Mas agora é uma questão de tentar preservar essas equipes atuando. Porque não adianta, vocês foram péssimos gestores, vocês estão numa pindaíba tremenda e não vai ter um tostão para vocês. Dane-se. Não dá. Podemos fazer isso no próximo ano. Faz uma grande auditoria, exige o que você quiser. Aí é uma outra conversa. Mas nessa hora, a gente tem que ajudar esses caras. Porque se desaparecer agora, a retomada será quase inviável.